Uma ferramenta revolucionária que permite a redução de custos, a diminuição no prazo para entrega de obras e projetos e do risco de erros no setor da construção civil. BIM, sistema tecnológico que começa a ganhar corpo no Brasil e no estado do Rio. Quer entender mais sobre esse assunto? Então vem com a gente no Rio em Foco Tendências de Tecnologia, que começa agora. O Rio em Foco recebe o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio, Roberto Kaufmann, e o arquiteto e urbanista Ricardo Cardial. O BIM é uma sigla em inglês que, traduzida para o nosso idioma, significa Modelagem da Informação da Construção. É uma tecnologia voltada para o setor da construção civil que permite a criação de um modelo virtual do edifício, antes mesmo de construí-lo, considerando todas as suas etapas: arquitetura, estrutura, instalações e análises. Ele chegou ao Brasil há pouco mais de 10 anos e, para você entender melhor como funciona essa ferramenta, separamos um vídeo explicativo. Vamos ver. Primeiro veio o lápis e o papel. Depois, o computador, transformando simples rascunhos em um documento eletrônico eficiente. Em seguida, o modelo em 3D. Agora tudo é BIM. Mas o que é BIM? BIM é um modelo inteligente de processamento de dados para o planejamento, design, edificação e gestão da construção civil. Uma modificaçãozinha aqui e todos os outros ajustes são feitos automaticamente. O BIM também facilita a comunicação de arquitetos, engenheiros e construtores. Todos trabalham de forma coordenada na adaptação de um projeto, reduzindo as possibilidades de erro e transformando o trabalho dos profissionais da área mais produtivo e eficiente. Falando agora de como é que a gente aplica o BIM à nossa vida, né, e a vida na construção civil. Quais são os entraves hoje para essa tecnologia avançar e ser utilizada de forma em larga escala? Olha, o BIM, ele precisa realmente de ter cursos de implementação nas empresas. E isto está sendo feito com bastante intensidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, através do Sinduscon Rio, em parceria com a Firjan e através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. E, logicamente, nós temos feito cursos nas entidades, não só no Sinduscon como na Firjan, e temos feito também com unidades móveis, levando o conhecimento no interior do Estado, para aquelas entidades que estão mais afastadas. E isso daí tem funcionado muito bem, através também de palestras que estão sendo feitas através de um giro que os integrantes da implementação do BIM têm feito. Agora, adotar uma nova tecnologia gera um custo para quem trabalha na área. Qual é mais ou menos o custo hoje de você fazer essa transformação do escritório e começar a adotar essa tecnologia? O que eu vejo, assim, é preciso ter um investimento, né, porque você está num momento de redução de projetos, né, de até rever os seus conceitos, né, de processo de trabalho. Então, um investimento é necessário em equipamentos, em capacitação, né, como o Roberto já falou. É importantíssimo que as empresas que estejam contratando um projeto já entendam o que é que elas vão receber, porque isso muda bastante a forma de produzir, né, um projeto e também a forma de construir. Acho que o impacto maior está tanto na construção quanto na operação, porque depois, depois tem todo um legado que você tem que aproveitar desse empreendimento, né? Quer dizer, vai durar aí 100 anos, né, ou mais, né? Quer dizer, então você tem que aproveitar essa informação. Agora, o Estado do Rio já tem adotado isso em determinadas construções. O próprio Ilhapura e outros empreendimentos adotaram essa plataforma, essa ferramenta para se desenvolver. Há uma resistência do profissional que não conhece essa plataforma de adotar? Eu acho que não. Acho que, aos poucos, as empresas, através de seus técnicos, engenheiros, construtores,
elas têm procurado participar justamente desses workshops para a implementação do BIM. E ele é muito importante. Para você ter uma ideia, a partir do ano de 2016, no Reino Unido, é obrigatório todas as entidades públicas que tratam da área de construção adotarem o BIM. E isso, logicamente, leva com que as empresas tenham que se estruturar para terem esse produto, para apresentar seus projetos. Acelera o processo de absorção dessa tecnologia, né? De uma certa forma, quando o governo passa a exigir isso nas suas contratações. Sim, e também as análises dos projetos feitos de arquitetura, de meio ambiente, eles precisam realmente terem velocidade para serem aprovados, o que realmente hoje no Brasil demora muito. E, logicamente, nós vamos ter agilidade. No Brasil, como está sendo a adoção? Já tem estados, o próprio governo federal a trabalhar em cima dessa questão, a se debruçar sobre essa possibilidade de exigir na contratação que seja utilizada essa ferramenta? Alguns órgãos já estão à frente disso, né? Quer dizer, o próprio TCU, né? Quer dizer, alguns órgãos de controladoria, eles entendem que a fiscalização de um projeto em BIM é muito mais eficiente, né? Ele não está correndo riscos de estimativas erradas, né? Porque ele está pegando a informação a partir de um modelo que tem todos os dados, né? Então, a visão disso para órgãos de controladoria é muito positiva. O mesmo para quem vai fazer um financiamento de uma determinada construção, né? Quer dizer, então, como é que é o custo disso, de onde vem, né? Quer dizer, como é que eu tenho certeza de que a informação está coerente? Então, assim, a visão a nível governo, ela tem, principalmente Brasília, né? Ela tem se estabilizado bastante em cima da adoção, né? E eu acho que isso é algo que vai se perpetuar em outras áreas. O próprio estado de Santa Catarina também, né, já vem discutindo sobre isso e trabalhando essa adoção. São Paulo também, né? São Paulo, a gente vê muitos exemplos interessantes como o FDE, né? A Fundação de Desenvolvimento da Educação. Eles criaram todo um planejamento para a adoção de projetos em BIM, né? Quer dizer, com bibliotecas que eles possuem, né? Já preparadas inclusive para a fabricação, que é outro ponto importante, né? Quer dizer, então eles entenderam que isso era um dos meios para ter melhores projetos para a escola. Já. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Roberto Kaufmann e Ricardo Cardial. Em 2015, foi inaugurado no centro do Rio o laboratório BIM do Senai Cinelândia e que tem se tornado referência na aplicação de cursos de capacitação de profissionais para qualificar a mão de obra da construção civil e acompanhar as tendências do setor. Vamos ver a matéria. A gente tem a intenção de trabalhar com toda a metodologia para trabalhar com o processo de projeto em BIM. A gente não trabalha ensinando software apenas, a gente tem profissionais arquitetos e engenheiros para poder ministrar as aulas, pensando no processo de projeto. Nosso programa educacional é dividido em 4 fases e a gente está em 2016 fazendo a primeira etapa desse programa educacional, em que a gente trabalha com os cursos básicos e avançados e com cursos de templates, que a gente entende que são os produtos de entrada para o profissional de BIM. As 4 etapas a gente está trabalhando com a parte dos cursos instrumentais. A segunda etapa a gente trabalha com a parte de orçamento, planejamento. Terceira etapa, parte de gerenciamento de obras. E quarta etapa, parte de simulação. Além da unidade no centro, o Senai também percorre o interior do estado do Rio com o laboratório móvel BIM. E a gente pensou, como é que a gente faz para poder ter um laboratório que rodasse todo o estado do Rio para a gente poder ter essa capilaridade? Então a gente teve a estratégia de trabalhar com uma unidade móvel, que é um caminhão, que tem 15 computadores dentro desse caminhão, e ele vai até onde o aluno está. Então a gente já rodou, a gente já passou por Itaperuna, já passamos por Volta Redonda, já passamos por 3 rios. Sabe-se que em algum momento ao longo do futuro próximo, a tecnologia CAD, que é o que a gente utilizava até então, vai ser substituído pelo BIM. O CAD ele simplesmente emula dentro de um computador o que a gente fazia à mão. A gente desenhava 2 linhas na folha de papel e chamava de parede, em planta baixa. O BIM ele é tido meio universalmente, não só no Brasil, no mundo todo, como o futuro da construção civil. Hoje você tem um projeto muito mais detalhado, com muito mais informações. Então, você consegue, na verdade, fazer a construção daquela determinada edificação de forma virtual.
Então, você tem uma construção virtual onde você pode prever, né, erros de construção, sobreposição de instalações. Então, isso facilita demais para o profissional da área, tanto o arquiteto quanto o engenheiro. E o próprio mercado está solicitando que o profissional tenha essa bagagem dessa informação na tecnologia BIM. A gente tem que criar uma mão de obra, temos que ter técnicos capacitados em falar essa linguagem nova, né, para conseguir implementar ela, porque os ganhos todo mundo sabe que existe. Só que até se chegar lá, tem muito caminho a ser percorrido. Né? E foi uma meta do planejamento estratégico da construção civil feito há um tempo atrás pela Firjan, lançado no ano passado, não foi? Perfeito. E, logicamente, isso daí no Rio de Janeiro está avançando bastante e foi feito no dia 18 passado um workshop na Firjan de implementação do BIM, com a participação de várias entidades do setor e também gente de fora do Rio de Janeiro e com um público de cerca de 200 pessoas. Muito importante esse workshop. E o importante também que nós temos que ressaltar é que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que reúne a nível do Brasil todas as entidades da construção civil, elaborou um catálogo com 5 volumes de implementação do BIM para as empresas construtoras e incorporadoras e que está à disposição de quem tiver interesse em receber gratuitamente esse material. É só entrar em contato pelo site? Pelo site do Sinduscon Rio, que nós providenciamos a entrega. É que é interessante, existe muita informação à disposição para que as pessoas possam acessar, né? Para que essa tendência deixe de ser tendência e passe a ser a realidade no dia a dia da construção civil. Em termos de caminho, assim, além dessas capacitações e da discussão, além da mobilização do próprio governo, né, do Estado, para que se pense na forma de contratação mais ágil, a gente falou-se aí muito da questão da economia, da economicidade que gera adotar essa ferramenta. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? O objetivo no final é ter melhores projetos, né? Quer dizer, se você consegue, numa fase que ainda é muito inicial, descobrir uma série de problemas que você teria na construção, o que normalmente nós falamos é que esse tipo de ação, numa fase inicial, ela é muito benéfica para quem vai construir, né? E obviamente quem está investindo naquele projeto, né? naquele empreendimento. Então, assim, se eu consigo descobrir uma série de conflitos, problemas de projeto, conflitos, por exemplo, entre disciplinas, né? A arquitetura planejou um forro e aí eu tenho o ar-condicionado, né, que vai alimentar determinado espaço, só que existe um conflito com uma estrutura ou com outra instalação. Se eu não descubro isso na fase de projeto, os custos na construção são enormes. E a gente já assim, tem vários números talvez negativos, né? Quer dizer, eu acho que sempre negativos, né? Quando você fala em 45% de tudo que você já enviou para execução, você ter que refazer, porque houve uma incompatibilidade de projeto, então é um absurdo, assim, é um desenho pronto para executar que estava errado. Né? A ideia do BIM é justamente gerar economia porque você vai mitigando esses erros. Agora, para isso, também tem a questão do custo de implantação, né? Você precisa ter os profissionais capacitados, precisa ter o software que já está à disposição no mercado e você precisa também ter o outro lado fomentando que as pessoas adotem essa tecnologia. É uma forma de fazer com que as empresas agilizem seus profissionais são as entidades públicas adotarem o BIM. Nós, inclusive, o Sinduscon Rio, nas propostas que nós apresentamos como sugestões aos candidatos a prefeito aqui no Rio de Janeiro, nós estamos sugerindo a implementação do BIM na Secretaria Municipal de Urbanismo e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para agilizar os projetos e que vai dar uma economia muito grande, porque você rapidamente tem o seu projeto aprovado e pode começar as obras. E hoje em dia você tem um período muito grande entre as aprovações, tanto no urbanismo quanto no meio ambiente. Seria uma forma de integrar essas Logicamente. E nós estamos sugerindo justamente que as entidades públicas adotem o BIM. E nos cursos iniciais que nós fizemos de implementação do BIM no Sinduscon, nós convidamos várias arquitetas e arquitetos
da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Urbanismo e de Meio Ambiente, para poder assistirem e tomarem conhecimento do que é. E, logicamente, eles têm que investir para poder implantarem nas suas entidades o BIM. Você compra o software e a licença, é como se fosse isso? Isso, é a licença de uso, né? Quer dizer, você tem um produto, é uma licença de uso, né? Mas eu acho que, acima de tudo, né, você tem que entender que o investimento que você está fazendo é numa melhoria de processo, né? O software é um ferramental. Então, eu preciso entender, junto com a capacitação, né, o Roberto estava citando justamente a necessidade de capacitar os profissionais, quer dizer, eles entenderem como é que usa, mas eu vejo também a nível de governo, né, ou mesmo de quem contrata, é necessário ter uma compreensão dos benefícios. Eu acho que a aprovação de projeto, o entendimento de um projeto, quando você faz dessa forma, é completamente diferente, é muito mais prático, né, do que você olhar uma série de linhas, né, e julgar que alguém vai interpretar aquilo corretamente, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já para falar como implantar e como é que os governos estão trabalhando isso. Fica aí, o Rio em Foco já volta. Nós já temos exemplos de como essa tecnologia é aplicada fora do país. Como dissemos no outro bloco, na Inglaterra, a partir de 2016, todas as construções de projetos públicos passaram a adotar o modelo BIM. Aqui no Brasil, Santa Catarina passará a contratar todas as obras do Estado a partir de 2018. Como está esse contato com os governos e dessa sensibilização? Como isso está acontecendo? Nós falamos no bloco anterior a respeito dos cursos, mas que outras ações estão sendo implantadas pelo Sinduscom? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um contato já de um certo tempo com a Prefeitura. E, logicamente, além de proporcionar a presença dos funcionários, arquitetos, técnicos, nos cursos, nós estamos insistindo que eles implementem o BIM. E, logicamente, isso tudo invoca a questão financeira. E, logicamente, é importante que o prefeito que vai entrar ele separe uma verba para poder implementar o BIM, principalmente na Secretaria de Urbanismo e a Secretaria de Meio Ambiente, que são fundamentais para a implementação do BIM. E a nível de Estado, evidentemente, dada a situação atual, um pouco complicada, tem que verificar como é que vai se fazer isso com a parceria do setor privado. A gente está falando aí da adoção, da questão administrativa, orçamentária e do investimento que precisa ser feito. Agora, em relação à legislação, precisa haver alguma modificação e isso pode ajudar a impulsionar também a adoção dessa ferramenta? Evidentemente, temos um exemplo, que é o Estado de Santa Catarina, né, que vai adotar e nós podemos verificar como é que foi feito aquilo. E temos também verificar o que foi feito lá no Reino Unido. Porque nós, no ano passado, fizemos uma missão empresarial governamental ao Reino Unido e visitamos várias entidades. E, logicamente, temos uma ligação muito grande com eles para poder trazer os elementos e implantar aqui no Rio de Janeiro. E nesse processo de capacitação, de mergulho, né, nessa plataforma, há também a troca dos casos, né, dos estudos de caso a respeito do tema. O Exército é um órgão, por exemplo, que já adotou o BIM nas suas construções. Sim. Falar sobre isso também é fundamental, né? Os casos de sucesso sempre são positivos, né? O Exército, acho que foi o pioneiro quando a gente fala de governo, né? Mas eu acho que o FDE também é um caso interessante. A própria Secretaria de Planejamento de Santa Catarina, né, que tem uma ideia de adoção. A Caixa Econômica, né, a Caixa Econômica iniciou alguma coisa, alguns estudos, né, para poder fiscalizar melhor projetos que seriam avaliados para financiamento, né. O que a gente vê, assim, é claro, a nível governo, se tiver um caso de implementação ou de, vamos dizer assim, favorecimento de uma adoção de BIM, é sempre positivo, porque todo mundo espera que alguém defina que aquilo é um mandato, né, uma necessidade. Mas o TCU já está olhando isso. O TCU, porque o TCU é importante nesse processo, quer dizer, os tribunais de conta olharem e sobre a ótica de fiscalização, sim, né?
Agora, a gente tem números de quanto a gente está falando de economia, quer dizer, de quantos termos aditivos se evita a partir do momento que você tem essa plataforma em funcionamento? Acho que é complicado, né, chegar nesse valor. Mas uma comparação de quem já começou, já fez? Eu acho que a nossa arquitetura, nosso processo de construção, ele é muito artesanal, né? Diferente de outros países que usam muito a questão da mecânica, né, da automação, aqui eu acho que é muito artesanal. Assim, olhando essa questão artesanal, você acaba tendo muito ganho, né? Então, certamente... Seria um salto importante. Como eu falei, assim, nós temos alguns índices de perda nesse processo de construção. Um deles quer dizer, um índice que é até tímido, ele talvez seja maior do que o que eu vou falar, que são 6% já considerado como perda. Você já começa um projeto sabendo que 6% dele você vai jogar fora. Né? É lixo, né? Você não aproveita. Então, assim, se você olha só esses 6% em cima de vamos dizer, um projeto de 500 milhões, né? É muito dinheiro. Né? Então, se eu consigo melhorar isso, reduzir essa perda, eu certamente tenho ganhos que patrocinam investimento em equipamentos, em capacitação, em melhoria de processo. Né? Agora, falou-se da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Agora, a adoção em outros municípios já está se conversando também? Essas capacitações no interior justamente ajudam nesse processo, né, de fazer chegar também informação aos profissionais e aos governos locais. Essas unidades móveis que estão percorrendo os municípios, isso aí tem ajudado bastante. E nós, através da Firjan, que eu também sou presidente do Conselho Empresarial da Indústria da Construção da Firjan, nós temos feito reuniões com todos os sindicatos da construção civil aqui do Estado, são cerca de 10, e para justamente implementarmos o BIM. E isso tudo é muito importante. Nós estamos também realizando várias missões internacionais para atrair inovações tecnológicas para a construção civil, para sairmos justamente do artesanato, justamente transformar o trabalhador da construção civil em um montador industrial. E realizamos essa missão no ano passado a Londres, foi importantíssima, e vamos realizar agora, a partir do mês de novembro, nós vamos à Alemanha, a Berlim e Stuttgart, justamente em contatos com empresas que têm inovações tecnológicas para atrairmos para virem aqui para o Rio de Janeiro, para fazerem parcerias conosco e aí as empresas adotarem os processos construtivos modernos. E justamente treinamento profissionais, justamente através das escolas de formação profissional do Senai, para transformar o trabalhador em um montador industrial. E vários cursos estão sendo feitos. E nós temos também, aqui no Rio de Janeiro, um serviço social da construção civil que faz aperfeiçoamentos para mestres de obras e encarregados para justamente transformá-los em profissionais mais gabaritados. Isso tudo aí é importantíssimo para nós. É trabalhar toda a cadeia, né, do começo ao fim. Acho que esse trabalho da Firjan, né, que é o Giro, né, que está indo a várias cidades do interior, nós conseguimos acompanhar aí já 3 eventos desses, e eu acho que é importantíssimo, né, porque eu sinto que esses municípios do interior do Rio, eles estão muito carentes, né, eles não têm a mesma facilidade de acesso, até mesmo usando a internet, né, acesso à informação, buscar algum tipo de curso online, qualquer coisa desse tipo. E essa iniciativa que a Firjan teve de ir até essas cidades, eu acho que é muito válido. Né? Forma uma rede, né? Permite que esse conhecimento de fato se que tem muita gente que não sabe ainda o que é. Né? Tem muita gente que ainda não tem a noção do que pode agregar no seu trabalho de projetista mesmo. Né? Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Roberto. Obrigada, Ricardo. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br e acompanhar nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.